Olá, seja muito bem-vindo de volta à nossa série sobre agricultura de precisão. No primeiro módulo, nós falamos sobre os conceitos básicos de agricultura de precisão, como variabilidade, zona de manejo, tipos de dados, tivemos alguns exemplos e também falamos sobre mitos. Nesse módulo, nós vamos ir um pouco mais a fundo. Nós vamos falar sobre como ir do dado até a tomada de decisão. Eu sou Giovanni Dalpiva, gerente de produto na Syngenta Digital, e estou aqui ao lado de Leonardo Viana, do time de portfólio da Syngenta Digital, e de Guilherme Sanches, especialista em agricultura de precisão com mais de 15 anos de experiência. E para a gente começar, vamos falar de dados. Existem vários tipos de dados, quando a gente fala, né, análise de solo, mapa de relevo, condutividade elétrica, mapas de produtividade, NDVI e assim segue. Mas todos eles têm um fator importante que é a qualidade. Léo, quando a gente fala de qualidade de dado, de padronização, aquele ditado, lixo entra, lixo sai, se aplica aqui? Com certeza, Giovanni. A coleta, o diagnóstico propriamente dito, ele é o primeiro passo para uma agricultura de precisão de qualidade. Então, como você mesmo disse, se a gente começa com uma coleta de solo ou qualquer outro tipo de coleta, né, não tão bem feita ou que gere buracos ou gaps dentro dessa análise, a gente vai ter resultado ruim também. Então, para trazer para a prática, quando a gente fala de coleta de solo, que é o mais comum, pensando em agricultura de precisão, com certeza o ideal é quanto mais próximo, quanto mais pontos, desde que seja viável economicamente e operacionalmente, melhor. Por quê? A gente coleta um ponto aqui e o outro ponto um pouco para frente. Então, esse espaço que existe entre um ponto e outro, a gente vai precisar passar por uma interpolação, que é basicamente, eu tenho dois pontos onde eu conheço valores e eu tenho que estimar qual que é o valor que está entre esses dois pontos. Então, é isso que a gente fala sobre interpolação. Então, se a gente não tem um grid interessante ou não tem uma zona de manejo para direcionar uma amostra, esse dado fica furado, a precisão não é ideal, né? O dado não é preciso. Então, ter uma padronização mínima, uma qualidade de dado é o que vai assegurar, no final das contas, uma melhor tomada de decisão. E outro fator importante nesse processo, que a gente até citou no primeiro módulo, é a localização do dado, né? Gui, como que o georreferenciamento dos dados ajuda a conectar a informação ao campo, a evitar de ter dado solto? Legal. Como a gente comentou isso no módulo anterior, né? Uma das tecnologias que habilitou todo esse universo da agricultura de precisão foi o GPS, né? Então, antigamente, muitas vezes o produtor, ele sabia que existia variabilidade, porque ele falava, olha, lá naquele canto produz mais, aqui menos, etc. Só que ele não tinha uma tecnologia que permitia ele identificar e ele visualizar aquilo, né? Então o GPS chegou e permitiu com que qualquer tecnologia que tiver um GPS embarcado, eu vou conseguir saber exatamente onde está acontecendo aquele dado, aquele fenômeno, aquela informação, né? Então o dado, quando a gente está no universo da agricultura de precisão, ele precisa estar associado a uma coordenada geográfica, tá? Então essa é a importância, que o dado ele também não esteja, quando a gente fala em dado solto, né, o dado não pode estar solto muitas vezes no caderno, numa planilha, né, numa prancheta, igual nós comentamos também, mas ele também não pode estar solto do ponto de vista espacial, né, um dado solto sem localização geográfica, a gente não consegue saber onde ele está ocorrendo e tomar uma decisão localizada, que é o que a agricultura de precisão vem para ajudar a gente. E Léo, você comentou um pouquinho antes sobre interpolação, né? A gente está falando sobre o dado localizado também. Você pode explicar para a gente como é o processo do dado surgir, lá usando termos mais técnicos, do shapefile, o da imagem, como que surge esse dado até ele virar algo palpável, até ele virar algo que se aplica no campo? Qual que é o caminho? Legal, Piva. É uma boa pergunta porque, de novo, a gente vai conectar com o propósito do agricultor. Então, o primeiro ponto é qual que é o propósito, qual que é o manejo que ele quer realizar. Tendo esse propósito definido, a gente começa a processar esses dados. Então, eu vou novamente aqui usar dados de solo, mas dessa vez um diferente, que é sobre condutividade elétrica, para não ficar sempre em dados de fertilidade. Se você tem uma condutividade elétrica e realmente é feita uma coleta, né, com um quadriciclo, por exemplo, a campo, você traz esse dado para análise, e aí entra um ponto importante, que é quando você vai precisar de uma tecnologia.
Hoje uma interpolação, ela exige um algoritmo, existe uma clusterização que faça isso para a gente, e claro, quanto mais rápido ou mais eficiente, melhor, a gente demanda menos tempo operacional. Mas beleza, tendo o processamento, a gente vai fazer esses agrupamentos por zona de manejo, no caso a tecnologia vai fazer isso para a gente, e aí a gente obtém essa zona de manejo, nesse caso de condutividade elétrica. E aí conectado ao propósito, que por exemplo a gente pode usar aqui um exemplo de plantio, a gente tem essa zona de manejo, o próximo passo seria a gente alocar a dose ou a população de semente para cada uma dessas zonas. Então, também através de uma tecnologia, a gente aloca essas populações dentro de cada uma dessas zonas, pode incluir até testemunhas ou uma experimentação on-farm, e no final a gente exporta esse shapefile ou esse arquivo para a máquina, né? Inclusive hoje a CropWise já tem essa compatibilidade com todos os monitores de marcas do Brasil e também mundial. Então a gente exporta, ela se torna disponível já para o agricultor exportar num pendrive e inserir na máquina. Ou em alguns casos a gente tem também uma capacidade de enviar direto para o sistema operacional de plantio ou operacional da máquina do cliente. Pegando um gancho, você falou bastante aí de enviar dados de um lado para o outro, né, outras plataformas. Gui, me parece que conectividade é um fator aqui bem importante também. Como que as tecnologias, as ferramentas estarem conectadas ajuda ou facilita a vida do agricultor no campo? Excelente pergunta. A conectividade, né, obviamente, ela é um problema, né, a nível Brasil, uma extensão territorial gigantesca, né. Eu acredito que ela vem sendo superada, né, obviamente hoje a gente tem internet hoje já via satélite, isso está sendo superado. Mas quando a conectividade é um problema, né? Vamos dar um exemplo prático, então, o Léo comentou Shapefile, você falou, né? Então, se eu não tenho a conectividade, né, por exemplo, eu preciso fazer uma aplicação à taxa variável de população de sementes. Então, eu vou produzir o mapa no escritório, se não tem conexão entre o escritório e a máquina, eu preciso colocar num pendrive, muitas vezes, levar para o monitor, vou fazer aquela aplicação e, obviamente, depois da aplicação eu tenho o que a gente chama do as applied, que é, será que o planejado e o executado, vou comparar isso, né, o executado foi de acordo com o planejado, né, e, obviamente, se isso está conectado, eu já posso estar acompanhando no monitor, no meu escritório, se foi calibrado ou não, né, se está ocorrendo conforme planejado e se não, eu posso tomar uma decisão em tempo real. Agora imagina se não tem essa conectividade, eu tenho que ir lá, espetar o mapa no USB, ir para o escritório, analisar, ver, percebe que essa tomada de decisão ela vai ser muito mais morosa, lenta, e tempo, né, muitas vezes é dinheiro, né, uma tomada de decisão tardia é dinheiro, tá? Então a conectividade ela vem nesse sentido, eu tendo máquina conectada com computador de escritório, a minha tomada de decisão ela vai ser muito mais assertiva e vai trazer retorno, tá? Então é sim importante, a gente tem que ter cada vez mais sistemas conectados, tá? Evitando obviamente erros que acontecem ao longo de todo esse processo, onde o dado às vezes trafega, não por internet, mas muitas vezes numa planilha ou num USB ali, num pendrive. E chegamos ao final do primeiro episódio do segundo módulo da nossa série de agricultura de precisão. Nesse episódio, nós falamos sobre a importância dos dados, da qualidade e da localização deles para tomar melhores decisões. Fica com a gente que no próximo episódio nós vamos ir mais a fundo falar sobre como transformar esse dado em manejo na prática.